Em geral, se forem as leucemias agudas, né, os pacientes no início têm anemia, fraqueza, um cansaço extremo, presença ou não de sangramento, né, aumento de fígado. Presença ou não de sangramento, assim, se machuca, sangra demais? Sangra ou então sangra espontaneamente pelo nariz, pela boca. Em mulheres você pode ter um aumento do fluxo menstrual de forma exagerada, né? Alguns pacientes podem ter aumento do volume da barriga, ou seja, do baço, do fígado e do baço, porque o baço é um órgão que ele faz a quebra das células, então começa a se acumular, o órgão cresce. Você falou que em qualquer fase da vida pode-se adquirir a leucemia, né? Mas existem fatores de risco que propiciam isso? Em criança, a leucemia mais comum é a leucemia linfóide aguda, né? Existem alguns trabalhos associando, por exemplo, menor frequência de leucemias em mães que amamentam por mais tempo. Quer dizer, a amamentação é sempre uma virtude. Mas a partir de a amamentação... Pelo menos 6 meses, vamos dizer assim. Não, tudo bem, mas se ela passar de quanto, que já é uma coisa que é arriscada? Não, pelo contrário, é um fator preventivo. Eu entendi você falando que a amamentação é um fator que dura muito preventivo. Tempo pode levar a leucemia. Isso tem alguns trabalhos mostrando que isso é um fator protetor. Existem alguns trabalhos mostrando, por exemplo, que a exposição da mãe durante a gestação a agrotóxicos, a radiação ionizante, alguns quimioterápicos, existe o risco aumentado da criança ter alguma lesão durante a sua formação e essa lesão faz com que a criança desenvolva leucemia. Nossa, cigarro, bebida... O cigarro é uma coisa, é um fator interessante que alguns trabalhos conseguiram relacionar a leucemias secundárias, mas não tem sido associado. Mas, de antemão, é bom dizer que fumar não é uma coisa saudável e, mesmo que não seja uma causa hoje que a gente saiba que esteja diretamente relacionada à leucemia mieloide aguda ou linfóide aguda, deve ser evitada a todo custo. Doutor, a progressão da doença é lenta ou é mais rápida? Primeiro, a gente tem a classificação de leucemias agudas e crônicas. As agudas, ela vem em geral com uma sintomatologia que varia aí de 10 dias a 2 meses e que, em geral, o paciente tem que ser tratado, porque senão ele vai complicar com alguma sangramento, infecção. Você tem as formas crônicas, que algumas vezes os pacientes são diagnosticados em exames de rotina, ou o paciente começa a queixar de dor na barriga, se observa alguma organomegalia, ou seja, um aumento de algum órgão. Então vai depender do subtipo, porque você tem as formas agudas e crônicas. As agudas costumam ser agressivas. Tem leucemia secundária também? Tem. Você pode ter pacientes, por exemplo, que são submetidos a algum tratamento quimioterápico ou radioterápico e usam algumas drogas, que é associada ao perfil gênico do paciente, ou seja, a constituição genética dele pode fazer com que, daí 5, 10 anos, ele desenvolva uma leucemia secundária ao tratamento. Entendi. Então, o próprio tratamento dele acaba danificando o DNA das células. Alguns pacientes podem desenvolver leucemia secundária. Entendi. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar para falar sobre transplante de medula óssea. Como é que se pode doar a medula óssea? É uma coisa difícil? O que é compatibilidade? Quando a pessoa não encontra um doador, como é que ela trata a leucemia? Riscos de morte? Assuntos para daqui a pouco com o doutor Adriano, que fala sobre leucemia no programa de hoje. Estamos ao vivo, são 8h17. Daqui a pouco, Janaína. Janaína está aí com seus músculos e ela vai ensinar para a gente direitinho qual que é o caminho mais rápido para você ter uma perna legal, um bumbum legal, uma barriguinha, não digo de tanquinho, mas pelo menos uma barriguinha chapada e braços para você poder dar tchau à vontade. Daqui a pouco, no programa Boa Vida. Até já. Hoje a gente fala sobre leucemia na nossa primeira entrevista. O nosso convidado é o hematologista Adriano de Moraes Arantes. A gente falou sobre causas, a gente falou sobre como que aparece, a gente falou sobre sangue, a gente falou dos sintomas. Agora está na hora da gente falar sobre doação de medula óssea. Primeiro, eu te pergunto o seguinte, uma vez diagnosticada a leucemia, quais são as vias de tratamento, além do transplante? Uma coisa importante dizer é que para você tratar bem a leucemia, ela tem que ser bem classificada. Tem que dizer qual é o subtipo
E hoje, como nós estamos numa época em que a classificação também é molecular, existem alguns marcadores importantes para o diagnóstico e para o prognóstico. Então, além do exame da medula óssea, você consegue fazer, por exemplo, um exame chamado cariótipo, que determina prognóstico. O cariótipo, você vê os cromossomos X e Y e os outros. Você vê se tem quebra, deleções, junções errôneas. E você também faz hoje pesquisas de determinados genes que determinam melhor ou pior prognóstico. Então, feito o diagnóstico correto, e você sabendo qual é o risco dessa doença evoluir com uma recaída ou de cura só com a quimioterapia, você determina o tratamento. Você consegue mapear tudo. É lógico que essa realidade vem melhorando a cada dia, né? Mas está disponível hoje para... Aqui em Goiás? Aqui em Goiás, por exemplo, os laboratórios particulares, os que não fazem exames aqui, mandam para outro lugar, mas estão à disposição do paciente. Uhum. Ele tem o direito de saber que isso deve ser feito para o melhor diagnóstico e prognóstico. Entendi. Então a pessoa já faz logo o mapeamento da doença e depois da doença, qual que seria o melhor tratamento? Na verdade, assim, o tratamento, no início, ele é igual para todos, para determinadas leucemias, mas à medida que você vai tendo esses resultados, você determina se o paciente é candidato a transplante, se ele é candidato a ser curado só com quimioterapia, se ele vai entrar numa fase de manutenção, tomando quimioterapia oral. Então, depende do subtipo da doença. Entendi. Então, tem gente, por exemplo, que não precisa de transplante. Só com quimioterapia. E a gente costuma brincar como transplantador que o melhor seria não precisar. Um dia nós teremos drogas suficientemente capazes de curar a doença com menor toxicidade para que o paciente seja curado o mais facilmente possível. Então, o transplante é um caminho a ser percorrido depois que os tratamentos com medicação não funcionam, é isso? Não necessariamente. Você pode ter uma classificação inicial em que você sabe essa doença é uma doença de alta taxa de recaída, mesmo fazendo os quimioterápicos mais potentes. Então, esse paciente tem que ser buscado ou um transplante dele para ele mesmo ou de um doador, seja ele dentro da família ou fora da família. Como é que se busca esse transplante, esse doador? Então, uma vez que você indica o tratamento, você pode fazer o transplante de você para você mesmo, que a gente chama de autólogo ou autogênico. E quando você tem, por exemplo, uma leucemia linfóide aguda, uma leucemia mieloide aguda de alto risco, você busca dentro do núcleo familiar, ou seja, de irmãos, né, pais e colaterais. Uma vez que você não tenha um doador, você escreve esse paciente no registro brasileiro, que é o registro de receptores de medula óssea, o REREME, que é um registro coordenado pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, que é centralizado nele. E que é associado ao REDOME, que é o registro de doadores de medula óssea, que cresceu bastante nos últimos 6 anos. Nossa, você me falou, eu achei incrível isso. Você consegue achar doador, quer dizer, a frequência com que nós temos achado doador para os pacientes tem aumentado. Para se ter uma ideia, em 2004 nós tínhamos no nosso registro cerca de 65 mil doadores. Agora, em junho de 2010, nós temos cerca de 1.650.000 doadores. Nossa, eu achei incrível. E nem existem campanhas assim maciças, né? Na verdade, existem algumas campanhas que vêm sendo... lógico que acabam não atingindo a população da forma como nós gostaríamos, mas o crescimento é exponencial.